Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, a imprensa, aos nossos servidores da casa, ao público que está nas galerias, a quem está em casa nos assistindo, através da TV Assembleia, das redes sociais. Vou ser bem sucinto, presidente, só para falar de dois temas. Primeiro, fazer coro aqui com o deputado Ismael Crispim, com Vossa Excelência, sobre a questão do refaz da Sedan e do Idaron. A gente já tentou isso desde 2015, 2016, inclusive quando chegou um refaz dessa casa, foi colocada uma emenda, inclusive pelo deputado Alex Redando, se não me falha a memória, que colocou também para alcançar a Sedan e o Idaron, num refaz normal, deputado Ezequiel, mas foi vetado porque não tinha a constitucionalidade. Então é algo que é necessário que se faça, é necessário que se faça justiça com os produtores rurais desse estado, e aí tem que caber esse projeto ser encaminhado pelo governo do estado dentro do que a lei permite. Falar de dois temas rapidamente aqui. Primeiro, a crise da pecuária, nós tivemos em Brasília tratando disso com a bancada federal, e depois a questão do marco temporal indígena, que nós acompanhamos na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, na última quarta-feira, a votação do relatório. Senhor presidente, nós estivemos em Brasília, visitando a nossa bancada federal, os 3 senadores e alguns membros da Câmara Federal, deputado federal, inclusive a senadora ex-ministra da Agricultura, que hoje é senadora pelo Mato Grosso do Sul. Estivemos visitando e levando essa pauta preocupante à nossa bancada federal para que possa ser tomada uma providência com urgência, que é os financiamentos rurais feitos pelos pequenos e médios produtores. Muitos desses produtores já estão em desespero. As suas parcelas, os seus financiamentos estão vencendo esse ano, ou vão vencer no início de 2024, e infelizmente o preço da arroba do boi está muito baixo. Esses produtores que fizeram há 2, 3 anos atrás o financiamento para fazer aquisição de matrizes, pagando R$6 mil numa matriz, hoje para vender R$ 2.500 a R$ 2.800. Fizeram o financiamento, deputado Ezequiel, pagaram R$3 mil no bezerro, hoje o bezerro é R$ 1.300, se for matar o boi não dá os 3 mil. Como que esses produtores vão conseguir pagar essas parcelas agora? É impossível. O que nós levamos até a bancada federal, e aí já com coro da FAPERON, da Confederação Nacional de Agricultura, também já trabalhando em Brasília, é que o governo federal possa baixar um decreto autorizando os bancos a renegociar essas dívidas, colocá-las para frente para o final do financiamento com a mesma taxa de juro. Produtor rural não quer nada de graça. Ele só quer um tempo para poder recuperar o preço da arroba de boi, o preço do gado, para poder cumprir os seus compromissos. Ficou muito bem encaminhado, a bancada federal toda abraçou a ideia e já estão trabalhando. A gente espera que isso realmente possa ser concretizado, sob pena de nós termos aí milhares e milhares de produtores inadimplentes sem condições de pagar as suas parcelas de financiamento. Porque hoje, deputado Lima Barroso, hoje nem o gado, doutor Luiz, você que é da área, nem o gado você acha para quem vender. Nós temos excesso de rebanho bovino em Rondônia, falta de pastagem, que a agricultura avançou e avançou muito, e a tecnologia não avançou do consórcio de agricultura com pecuária, não está avançando na mesma velocidade, então você não tem pastagem para animais. São quase 18 milhões ou 18 milhões de cabeças do estado, então falta pastagem, nem comprador você acha. Então é muito preocupante, e isso tudo se concentra nos pequenos e médios produtores, que o grande já dá o seu jeito. Agora o pequeno e médio está com essa dificuldade grande, e a gente levantou essa bandeira aqui, já falei várias entrevistas aqui nessa tribuna, e a gente levou isso até Brasília para ecoar onde verdadeiramente se resolve esse problema. A outra questão que eu acompanhei foi a questão do marco temporal indígena, votado o relatório do senador Marcos Rogério, por sinal um brilhante relatório, e o STF julgou agora, derrubando o marco temporal da Constituição de 88, e é interessante como também o STF também muda de posição. O relatório do senador Marcos Rogério, doutor Rodrigo, foi baseado naquele processo de desapropriação lá em Roraima, Raposa Serra do Sol, e foi baseado, aquele julgamento foi baseado na Constituição de 88, foi baseado na Constituição de 88, que já tinha indígenas lá antes de 88, por isso a desapropriação, e tornou aquela área indígena. 5/10/88, deputado. Isso, e o relatório dele foi nesse sentido.
Houve um pedido de vista coletivo por parte da base do governo, os partidos de esquerda, e ficou para ser votado amanhã. Mas o que me deixou um pouco mais esperançoso é que teve um pedido de audiência pública antes da votação, feito pela senadora do Maranhão, que me faltou o nome dela agora, inclusive é relatora da CPMI 8 de janeiro, e o presidente da sessão colocou em votação. E por 15 votos a 9 foi rejeitado o pedido de audiência pública. Então isso já mostra que na Comissão de Constituição e Justiça, provavelmente o voto do relator, senador Marcos Rogério, vai ser aprovado. E depois vai a plenário com uma tendência também muito apertada, a chance de ser aprovado. Por isso da importância dos votos dos senadores. E eu comungo aqui com o que disse e com o que disse o senador Confúcio Moura aqui, comum com as críticas que vem recebendo, porque ele é de Rondônia, ele tem que rever esse posicionamento dele, porque isso vai prejudicar milhares e milhares de produtores rurais de Rondônia. Mais de 20% do nosso território, que boa parte já é reserva indígena, reserva federal, reserva estadual, boa parte já é reserva, nós temos hoje aí para produzir 30%, 35% talvez no máximo. E se nós formos desapropriar mais áreas de produtores rurais para reserva, vai inviabilizar o nosso estado. Então a gente tem que ter essa responsabilidade. Então o Supremo tomou essa decisão, esse julgamento, mas é importante, e a gente ouve muitas coisas, delegado Rodrigo Camargo, na grande mídia, que ela torce para isso, né? Ela torce para inviabilizar a produção. E eu vi uma jornalista esse dia falar, na grande rede nacional, ela falar que a decisão do STF se sobrepõe ao projeto de lei do Senado, do Congresso Nacional. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, se aprovado esse projeto de lei, que já foi aprovado na Câmara, se for aprovado da mesma forma no Senado, praticamente é o mesmo, para não ter que voltar para a Câmara Federal, e o presidente da República não quiser sancionar, quem sanciona ele é o presidente do Congresso Nacional, e ele vira lei. Para isso não ser lei, alguém tem que entrar com uma DIN de inconstitucionalidade e o STF julgar. Aí tudo bem, derrubou o projeto, tornou inconstitucional, mantém-se a decisão do STF. Mas enquanto tiver o vigor esse projeto de lei do marco temporal indígena, que vai estar sendo votado no Senado, é ele que vale. Ele é lei. O Judiciário julga, o STF, o Congresso, o Legislativo faz o quê? Legisla. Isso é claro na nossa Constituição. E ao mesmo tempo, senhor presidente, ao mesmo tempo, os deputados e senadores já estão preparando uma PEC, que aí tem muito mais força de lei, que é uma emenda à Constituição, né, para tratar do marco temporal indígena. Então a gente agora está na expectativa e na esperança que os nossos congressistas brasileiros, e não é só de Rondônia, são brasileiros, tenham a percepção do que mantém esse país de pé. É importante entender o que faz o Brasil, mesmo no momento de recessão mundial, e no Brasil não é diferente, mas o Brasil ainda ser forte, ser pujante, que é o homem da roça, que é a agricultura. Agricultura familiar, agricultura média, agricultura em alta escala, todos são importantes dentro desse processo. Então é importante essa conscientização, as grandes confederações de agricultura, de pecuária, frente parlamentar, estão todas mobilizadas e essa é a esperança que nós temos para que o nosso país e o nosso estado consiga caminhar à frente, consiga caminhar adiante e desenvolver. E digo mais para vocês, ainda falta o STF, ainda vai modelar a questão da indenização. E o Congresso Nacional ainda tem esse tempo para acelerar a votação do projeto de lei e publicar. Se ficar da forma que o STF votou, Rondônia vai ter um prejuízo enorme. Inviabiliza boa parte das áreas produtivas do nosso estado. Vão ser milhares e milhares de produtores rurais. Sabe o que eles vão fazer, delegado Rodrigo Camargo? Vão ir aqui para o sul do Amazonas, para esses lugares aí, para o Acre, para o sul do Amazonas, derrubar para poder plantar, poder sobreviver. Eu acho que essa decisão que foi tomada pelo STF, ela afeta e prejudica o meio ambiente ainda. Porque quando os produtores têm lá 20 alqueires, 30 alqueires, 4, 5 filhos, perder a terra, eles vão fazer o quê? Eles têm que comer. Para a cidade eles não vão, porque eles não sabem morar na cidade. São agricultor, trabalhador. Vão caçar terra em lugares longínquos, mais distantes, para poder abrir, para poder plantar o arroz, o feijão, o café, para ter sobrevivência. Então é muito preocupante, doutor Luiz. E isso, a gente torce que o nosso Congresso Nacional dê uma amostra de exemplo para esse país.
que o setor produtivo tem que ser respeitado, independente de divergência política ou de ideologia, independente disso, que me parece que até teve muito isso nesse julgamento, né? Muito ainda relativo lá atrás a janeiro. O importante é nós cuidarmos de quem trabalha e quem produz também nesse país. Eles também precisam ser cuidados e olhados como todas outras áreas são. Obrigado, senhor presidente.